Olá, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Hoje é dia 11 de agosto de 2022 e com muito orgulho, muito carinho, nós recebemos hoje uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, né, Ângela? Não posso nem falar quantos anos, conheço a Ângela da época da escola técnica, tá? Mas não vamos falar aqui que ano foi, tá? Não vou ser indelicado a esse ponto. Mas a Ângela possui graduação em Engenharia Geológica e mestrado em Engenharia Mineral pela UFOP, doutorado em Tecnologia Mineral pelo PPGEM da UFMG, sólida experiência em mineralogia aplicada, mais de 18 anos, aí adquirida em laboratórios de mineralogia e empresas de mineração. É especialista em técnicas analíticas aplicadas à geociência, dentre elas petrografia de minérios, difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura e mineralogia automatizada. Atualmente é consultora em mineralogia aplicada e docente no Instituto Federal Goiano, aqui em Catalão, né? A professora Ângela vem falar para a gente hoje sobre mineralogia aplicada ao processamento mineral, um tema extremamente importante e oportuno, né, nesse momento que a gente vive dos minérios se tornando cada vez mais complexos, menos ricos, né? Não vou falar mais pobre, não, mas eu vou deixar para a Ângela fazer aí as devidas considerações. Ângela, novamente, muito obrigado. O palco digital é todo seu, fica à vontade. Obrigada. Compartilhar aqui a apresentação. Ângela, seu microfone está muito baixo. Será que você consegue aumentar um pouquinho o som dele? Baixo? Melhorou? Não, ainda está baixo. Vamos tentar fazer a seguinte coisa, ó, se você for num botão que tem aí em cima mais, tem assim, ó, configurações de dispositivo. Aí eu acho que tem a opção do seu microfone. Vê se está setado para o microfone correto. Tá. Tá. Então talvez seja no computador, tá? No seu computador você tem a opção de mexer também no volume do microfone. Deixa eu vir aqui no configurações. Agora melhorou bem, ó. Melhorou? Sim, agora está ótimo. Ah, tá bom. Então deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão vendo? E estamos vendo aí, só não está na apresentação, está no PowerPoint mesmo, tá? Sim. Agora sim. Agora sim. Fica à vontade então, Ângela. Vou fechar minha câmera aqui, mas estou aqui te ouvindo, tá? Tá bom. Boa noite a todos, né? Como a professora Antônia disse, eu sou mineralogista e trabalho há bastante tempo com a parte de mineralogia aplicada ao processamento mineral. Eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra poder falar desse assunto que eu gosto bastante e que eu acho que é de extrema importância, principalmente para uma especialização em engenharia de minas, né? Aqui está o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida ou precise de alguma informação complementar após a apresentação, sintam-se à vontade. Estou à disposição de todos. Aqui um pequeno roteiro de como vamos conduzir a apresentação. Vou falar um pouco sobre conceitos, sobre o papel do mineralogista, desafios, informações mineralógicas, técnicas analíticas, atuação na indústria mineral da mineralogia aplicada e alguns exemplos que eu tive ao longo da minha carreira. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o que é mineral. Algumas pessoas olham no processamento, alguns têm a impressão que os minerais, as rochas, são uma sopa de letrinhas, como se fossem só elementos soltos. Mas não, lembrando qual é o conceito do mineral. Mineral é um sólido de ocorrência natural, com um arranjo atômico altamente ordenado, com composição química bem definida e frequentemente de formação de processos inorgânicos. Ele, além da química, ele também tem contornos, tem tamanho de grãos, tem associação mineral, tem liberação e cores. É assim que nós, mineralogistas, vimos os minerais. Aqui, só para mostrar, né, o conceito teórico do que é um mineral. Então, é muito importante ter esse conceito bem gravado, porque para tratamento de minérios nós temos que lembrar que nós não processamos elementos químicos, nós processamos minerais, nós separamos minerais. Também vale destacar a diferença da mineralogia aplicada para a mineralogia convencional.
A mineralogia aplicada, ela é utilizada na mineralogia de minérios. A mineralogia convencional vai além da identificação, logicamente, mas aqui nós vamos nos ater aos minérios, tá? Nós fazemos caracterização mineralógica de rochas e minerais que têm valor econômico. Por isso que a compreensão da mineralogia e da textura dos minérios, né, sempre minérios, irão garantir aproveitamento sustentável e responsável em toda a sua atividade extrativa. Ao contrário de que muitos acham, a mineralogia aplicada não deve ser feita somente no início do seu projeto de mineração, uma vez que a mina é dinâmica, ou seja, teremos vários minérios ao longo de todo o projeto de mineração. Sendo assim, se faz necessário a análise contínua da mineralogia para entender melhor o comportamento na usina, ou mesmo na frente de lavra. A mineralogia aplicada vai prover esses subsídios necessários para o correto dimensionamento e vai utilizar na otimização da rota, ou seja, na performance e garantir uma redução de insumos e garantir a produtividade. Na perspectiva da mineralogia aplicada, é essencial identificar todas as fases minerais, até as menos abundantes ou as mais raras. Algumas pessoas pensam que só de eu saber qual que é o meu mineral portador, por exemplo, eu estou no projeto de fosfato. Então, eu só vou olhar a apatita? Não. Faz-se necessário olhar toda a composição mineralógica, uma vez que o fósforo pode estar presente em outro mineral portador na sua rocha ou minério. Assim como também é importante entender as condições geológicas a qual aquele minério provém, ou a sua origem. Esses conceitos eu estou tirando de uma circular do Process Mineralogy 2017. Agora que já falamos sobre o conceito de mineralogia aplicada, vale ressaltar o papel do mineralogista. O que é um mineralogista? Mineralogista é um pesquisador que estuda mineralogia. Ele pode ser de formação, ao contrário que muitos acham que tem que ser só geólogo, não. Pode ser também químico, engenheiro de minas, engenheiro químico, engenheiro de materiais, desde que essa pessoa, esse profissional, se especialize em mineralogia. Sendo assim, dito isso, o papel do mineralogista é auxiliar na escolha da melhor rota de processamento, ou pelo menos ter uma noção do que qual o impacto daquela assembleia mineralógica naquele tratamento daquele específico minério. Por isso, o mineralogista ele não deve se ater apenas à história geológica ou à própria mineralogia em si. Ele também tem que entrar, ele tem que ter um bom conhecimento em tecnologia mineral ou engenharia mineral, desde a moagem até a lixiviação. Por quê? Porque só assim ele vai conseguir prever qual que vai ser o impacto daquele tipo de minério, daquele litotipo ou litologia na sua usina ou no dia a dia do seu projeto ou da sua mina. E como nós sabemos, e como o professor André mesmo disse, estamos cada vez mais com minérios mais complexos. E a tendência não é melhorar. Nossos minérios, o que eram os mais, não os mais ricos, mas assim, os mais conhecidos, eles já estão sendo exauridos. Sendo assim, agora é um grande desafio prever o comportamento do minério nos novos projetos de mineração. Mas isso o mineralogista não faz sozinho. Ele conta com o geólogo, o engenheiro de processo, o engenheiro metalúrgico, engenheiro químico, porque assim é possível montar uma equipe multidisciplinar e manter um diálogo frutífero, o que vai prover o sucesso do projeto de mineração. Quais são os desafios que nós temos? O desafio do mineralogista começa
na anomalia. Quando lá em exploração, pesquisa mineral, os geólogos de campo detectam uma anomalia ou uma possível área para mineração. É aí que o mineralogista já entra nessa etapa. Por quê? Para se chegar a uma mina, não basta ter teor. Você tem que conhecer o seu minério, saber se ele realmente é um minério viável naquele momento. Por quê? Porque ele tem que ter um processo, tem que ter alguma tecnologia já existente, ou pelo menos viável, que dê retorno financeiro. Então, o mineralogista já entra nessa etapa, junto com o geólogo de exploração, para entender, para descrever o minério e, assim, conseguir, juntamente com o engenheiro de processo, traçar uma rota. Isso, depois de feito, nós conseguimos tornar nossa anomalia em jazida. E aí continua o trabalho do mineralogista. Por quê? Porque a partir daí nós vamos definir os domínios liteológicos dentro da nossa nova jazida. E assim auxiliar na amostragem, entender o minério, porque algumas vezes você pode ter uma rota para o minério A, mas ao longo do seu projeto, do seu estudo de viabilidade, você percebe que você tem um minério A, B, C, D. Então, para que isso não ocorra, no meio do seu estudo, ainda no ensaio de pré-viabilidade, o ideal é que já tenhamos essa informação, para que não haja surpresa e que possa ser devidamente estudado o minério e, assim, devidamente projetada a rota de processo. Depois que conseguimos chegar numa rota de processo viável, nós temos a usina. E aí continua o estudo de mineralogia, porque ao longo do desenvolvimento da mina, o mineralogista vai auxiliar o engenheiro de processo, até mesmo o geólogo de mina, ou seja, na frente de lavra. O estudo de mineralogia, ele contempla todo o projeto de mineração. E se conseguirmos isso, teremos sucesso e chegaremos ao minério. E o minério vai continuar respondendo bem ao processo e performando como nós gostaríamos. Quais são as informações necessárias que eu preciso para começar um estudo de mineralogia? Basta o engenheiro me entregar uma amostra? Não. Eu preciso dessas informações para que meu estudo mineralógico tenha embasamento e que ele seja preciso. Eu preciso saber do processo geológico ao qual aquela rocha, o minério, foi submetido. Eu preciso de resultado de análise química para validar os meus resultados das técnicas analíticas. É essencial a análise química. Eu preciso também conhecer as características e possíveis processos de concentração na rota mineral que possam ser adotados para que, durante o estudo de mineralogia aplicada, o mineralogista saiba qual que é o produto que se almeja, ou seja, as especificações, penalidade, cliente, tudo isso é muito importante. Temos também que saber as especificações que destinam o bem mineral, que é o produto. E, por último, mas não menos importante, a amostragem e preparação da amostra. É muito importante que essa amostra, que chegue para o estudo mineralógico, ela seja representativa. E também deve-se tomar cuidado na preparação de algumas técnicas analíticas. Nós falaremos sobre isso mais à frente. Depois que eu já tenho essas informações, eu comecei o meu estudo. Qual que vai ser o meu produto? O produto vai ser uma composição mineralógica quantitativa. É essencial que nessa etapa eu já faça a mineralogia quantitativa ou modal. No início, eu posso fazer qualitativa? Sim, mas
para chegar na parte de definição de rota, você já tem que saber o quantitativo, tanto dos minerais majoritários quanto minoritários. E também eu preciso saber a química mineral, ou seja, a estequiometria dos minerais, tanto da ganga quanto do minério. Por quê? Para evitar que procuremos extrair elementos que não estão só em um mineral. Por exemplo, eu tenho um projeto de fosfato, então eu quero o fósforo. E aí eu imagino que todo fósforo está na apatita, porém não, ele pode ter também fosfato secundário. Então eu nunca vou chegar naquele valor total, eu não vou extrair 100%. E isso tem que ser conhecido, porque senão eu vou achar que eu não estou no caminho certo, que não é a minha rota certa, mas não é. Eu tenho que respeitar meu minério. E as formas de associações minerais também são importantíssimas, por causa da liberação e da possível diluição dos concentrados, a partição do elemento útil dos deletérios em seus minerais portadores, a granulometria da liberação, é importantíssimo para eu poder fazer meu estudo de moagem, o estado de alteração, isso pode mudar minha química aquática na flotação, recobrimento superficial dos minerais úteis, isso também pode comprometer a minha recuperação. Morfologia e grau de cristalinidade. Todas essas informações devem compor o relatório de mineralogia aplicada para poder tentar entender ou resolver as questões que podem vir a surgir em eventuais casos de não recuperação, como se espera. E o que essas informações vão impactar no meu processamento mineral? E quais os parâmetros que eu tenho que acompanhar e eu tenho que levantar logo de início? O primeiro deles é a distribuição espacial das litologias no depósito. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente na minha assembleia mineralógica, pois eu vou ter minérios diferentes, distribuição dos domínios litológicos, para poder prever possíveis blends, e essa mineralogia distinta vai impactar diretamente na moagem e na flotação. Também temos o parâmetro de processos de mineralização. O que isso vai impactar no meu processo? Eu vou ter uma composição mineralógica distinta, diferente. Eu vou, a depender do ponto que eu estou no perfil intempérico, por exemplo, a rochação vai ser uma composição, até eu chegar no oxidado já mudou bastante, e eu tenho que acompanhá-la. Isso vai impactar também nas texturas minerais, ou seja, vai mudar o arranjo dos minerais, logo sua dureza, granulometria, porosidade e possíveis brechações. Isso vai impactar na minha moagem, na minha flotação e na lixiviação em alguns bens minerais. Também temos que acompanhar o tipo de alteração. Aqui alguns exemplos, hidrotermal e supergênica. Aqui na foto nós temos grãos de apatita. Podemos ver que a alteração supergênica causa um recobrimento de óxido hidróxido de ferro. E o que isso vai me gerar? A partir da alteração, eu posso ter variações na compacidade, moagem, modificações na composição dos minerais. Isso pode mudar a minha estequiometria, minha química mineral, o que vai implicar em mudanças na solubilidade, reatividade e possíveis bordas de reação e transformação podem surgir. Isso vai impactar na moagem, flotação e lixiviação. Também temos que ficar bem atentos ao caso da estrutura geológica ou geologia estrutural. Dependendo do ponto que eu estou na minha estrutura geológica, eu posso ter uma redução de granulometria, ou seja, tamanho de partícula. Posso ter maior geração de finos, o que vai aumentar o percentual de lama. Uma lixiviação de fluidos e possível oxidação, e mudança na forma das partículas, o que vai impactar na minha moagem e flotação. E também tem que ficar atento ao metamorfismo, porque esse processo
pode gerar recristalização, mudança de textura, reações minerais diversas, até mesmo minerais neoformados, ou seja, formados depois da rochação. Aumento da reatividade, solubilidade, vai ser um impacto também. Alteração das micas para argila, goetita, esmectita. Também vai resultar em variações na compacidade, influenciando também na moagem e na flotação. Vamos falar um pouco sobre as técnicas analíticas utilizadas em geociências. São diversas, mas nós vamos focar aqui as mais utilizadas atualmente. São elas: microscopia óptica, difração de raio-x, microscopia eletrônica de varredura e mineralogia automatizada. Também vamos destacar algumas técnicas analíticas complementares ao estudo das técnicas mais utilizadas. Microscopia óptica, eu acho que é uma das mais conhecidas. Ela permite observar a textura mineral, possíveis intercrescimentos em escala microscópica. Ela pode ser utilizada tanto em um estudo de microscópio petrográfico que utiliza lâmina delgada, polida ou seção polida. Seção polida é mais utilizado em estudo de metais, de minerais metálicos. E também em microscopia eletrônica de varredura, como vamos ver mais à frente. Ela é utilizada, a microscopia é utilizada na quantificação de minerais, também é possível fazer, porém, os menores, os menores, os deletérios, nós poderemos não enxergá-los. Por isso, a gente sempre faz o complemento com a microscopia eletrônica. Também as descrições petrológicas são feitas em microscopia óptica, e também é possível ver uma caracterização morfológica e estudos de grau de liberação. Vamos perguntar, mas estudo de grau de liberação ainda faz microscopia óptica? Sim, em alguns casos específicos, como o minério de ferro, porque uma das limitações do EDS é a diferenciação da valência do ferro. Então, no caso de estudo de minério de ferro, que é importante diferenciar magnetita, hematita e goetita, ainda se mantém o estudo de liberação através da microscopia óptica. A difração de raio-x, que ela distingue os minerais ou as fases cristalinas através de seus padrões difratométricos, e ela tem a vantagem de ser um método rápido, de baixo custo. Por quê? De baixo custo. Por que de baixo custo? Porque ela não tem a preparação, não precisa fazer preparação específica como na microscopia. Você pode aproveitar, inclusive, a amostra que você utilizou na fluorescência. Se não for quantificar. Se for quantificar, aí ela exige uma moagem específica, mas para identificação de mineral atende bem. E ela é utilizada em conjunto com a análise química para fazer a reconciliação e ter certeza do resultado. Ela é essencial no estudo de cristalinidade. Por isso, ela é muito utilizada nos estudos onde você tem que separar os tipos de argila e para os minerais de manganês, que apresentam baixa cristalinidade. Volumetria fina. Aqui é a microscopia eletrônica de varredura, que é muito utilizada para distinguir as feições morfológicas em escala micrométrica. Ela também possibilita a procura de fases raras e elementos traços. Por exemplo, aqui nessa imagem, esse ponto aqui brilhante, deixa eu colocar o som de ponteira. Esse ponto brilhante nós não veríamos na microscopia óptica. É só observar a escala. E ela também possibilita o detalhamento dos intercrescimentos e as relações de reações. É possível ver reação na borda. Geralmente ela é utilizada com um equipamento de EDS acoplado. É muito difícil encontrar na indústria mineral
só o MEV. Por quê? Porque com o EDS a gente possibilita a identificação da química mineral do minério, tanto da ganga quanto do minério. Isso é importante para identificar as fases portadoras. E ela possibilita uma avaliação semi-quantitativa dessa química mineral. Lembrando que o EDS é semi-quantitativo. Se você quiser uma estequiometria mais precisa, temos que partir para a microsonda eletrônica, que tem um WDS acoplado. A mineralogia automatizada, que nada mais é do que um sistema de MEV com EDS e análise de imagem. A partir desse sistema e do hardware, nós geramos um mapa mineralógico, que comparamos com um banco de dados daquele projeto. É muito importante que, antes de fazer o estudo, faça-se um banco de dados, uma biblioteca mineral do projeto, porque o que dá certo para um projeto A não necessariamente vai dar para o B. Por isso, ela é um pouco mais demorada, mas depois de feito um banco de dados preciso e robusto, isso não é mais necessário. Ela é muito utilizada na determinação de composição modal, porque ela é mais precisa do que a microscopia óptica. Para grau de liberação, que é mais rápido, associação mineral e estudo tanto na amostra tal qual, quanto em frações granulométricas. Aqui eu vou citar das técnicas complementares a catodoluminescência. O efeito de catodoluminescência é característico de alguns minerais específicos, não são todos que têm resposta a ele. E ele é feito o estudo com o microscópio, através do efeito da catodo e do microscópio óptico. E qual que é a vantagem desse estudo de catodoluminescência? Nós conseguimos ver, ele consegue detectar baixos elementos, concentrações de elementos. Aqui na imagem, nós temos o minério de fosfato, que é amplamente utilizado a catodoluminescência. Qual que é o objetivo? Separar a apatita primária da apatita secundária. Podemos ver que aqui no nosso concentrado Recliner está tudo mais azul. Azul é a apatita primária e a verde. Amarelo é a apatita secundária. Ela fica no rejeito. Isso nos ajuda a explicar algumas vezes alguns ensaios de flotação de fosfato que não conseguimos entender por que algumas apatitas não vão para o concentrado. Observamos que ela está no rejeito através das outras técnicas, que é difração de raio-x e microscopia. Mas essas técnicas não têm essa sensibilidade de separar a primária da secundária. Ela também serve para estudos de monazita, de quartzo, zircão. Vou citar rapidamente algumas técnicas analíticas complementares. Não vou citar todas. A espectroscopia, vou citar as mais utilizadas. A espectroscopia Mossbauer é muito utilizado no estudo de minério de ferro. Por quê? Porque ele separa o estado de valência do ferro. Eu já utilizei também bastante espectroscopia Mossbauer no estudo de bauxita, porque é um mineral fino, difícil de distinguir na microscopia óptica e muitas vezes de baixa cristalinidade, o que dificultava a sua quantificação tanto por difração de raio-x quanto por microscopia óptica e no MEV também. Então, a espectroscopia Mossbauer nos possibilitou a quantificação da goethita, hematita e magnetita. A microscopia eletrônica, que tem um WDS acoplado, ela fornece a estequiometria mais precisa dos minerais que compõem o minério. Como eu expliquei, ela vai dar a química mineral. E o LA-CPMS, que vem sendo muito utilizado atualmente, porque está se popularizando no Brasil. Essa análise ela visa complementar o estudo de WDS, porque o WDS, como todas as técnicas, tem as suas limitações. Uma delas é o limite de detecção de alguns elementos, como hidrogênio, lítio, boro e terras raras.
Também temos o ATG ou TGA, que são análises termogravimétricas. Esse tipo de análise é muito útil quando o processo, sua rota de processo tem lixiviação. Por quê? Porque através do TGA ou ATG, nós conseguimos determinar a temperatura de decomposição dos minerais. Ela tem que ser utilizada com outra técnica como complementar, como no caso a difração de raio-x, e o TGA nos permite identificar e, através do gráfico, separar a decomposição dos minerais. Também temos a espectroscopia de infravermelho. Essa técnica é utilizada para identificar espécies adsorvidas, muito utilizada em estudos de reagentes em minerais puros, para prever o comportamento na flotação. Ela pode ser utilizada tanto em fase gasosa como líquida e em substratos sólidos. Diante disso, com tantas técnicas analíticas, como que eu vou escolher? Qual que eu vou utilizar? Vai depender do objetivo, claro, do seu estudo, o que você almeja, qual que é o grau de detalhamento que você precisa. Algumas vezes você não precisa chegar até mineralogia automatizada. Um estudo de lupa e difração de raio-x pode resolver? Pode. A natureza do material. Se eu estiver trabalhando com um material higroscópico, uma vez eu trabalhei com salar da Bolívia, não tinha como fazer essas preparações que estão na foto, por exemplo, que é de microscopia, porque ela envolve água. E aí eu não poderia submeter esse material à água. Aqui na foto, a gente, só para aproveitar até que isso aqui é uma lâmina delgada de minério, polida. Quando eu falo polida é porque a gente consegue identificar os minerais transparentes e os opacos. Aqui é um tarugo centrifugado. Geralmente a gente centrifuga para essa fração fina não recobrir meu material mais grosso. Isso ajuda no estudo de liberação. E aqui é uma seção polida de 30 milímetros, que é utilizada na mineralogia automatizada. Essa daqui só pode ser utilizada na microscopia óptica, devido ao seu formato e o formato do porta-amostra do equipamento. Lâmina também pode ser utilizada em mineralogia automatizada. E também temos que nos ater à representatividade da amostra. Isso é extremamente importante. Imagina, você faz um estudo mineralógico super completo e no final não quer dizer nada, não representa nada. Você amostrou 10%. O que você vai concluir no seu processo ou na sua mina? Interpretação. Como que é feita a interpretação? Aqui vale ressaltar o cuidado com a interpretação. O resultado que sai de uma análise mineralógica, de mineralogia aplicada, ele é muito completo, o que o torna mais complexo de interpretar. Para uma interpretação correta, quem estiver interpretando, ele tem que entender tanto da técnica quanto do objetivo. Por quê? Por exemplo, eu fiz só uma quantificação por Ritchell em difração de raio-x. Ela tem seu limite de 1%. Então, os minerais traços, eu não enxerguei. Eu tenho que estar ciente disso para avaliar meu resultado e comparar com a análise química. Aí, se eu não encontrei uma serenita, por exemplo, a culpa é da minha técnica? Não, ele era traço. Então, eu tenho que entender isso para poder escolher o próximo passo, se eu paro ali ou se eu vou para outra técnica analítica. E também para poder ajudar na escolha ou no entendimento da rota de processo. Eu preciso conhecer minha técnica para eu entender qual que é a informação que está sendo gerada. A difração de raio-x, por exemplo, ela é mais do que quantificação, o grau de cristalinidade. Quando é um profissional, um mineralogista, que entende, se eu olhar o difratograma, eu já consigo extrair o grau de cristalinidade, ou pelo menos prever. E a integração dos resultados tem que ser feita com outras análises, como química, preparação das amostras, por exemplo, a questão da deslamagem é importante.
para eu entender a presença de argila ou não, o percentual de lama, e os ensaios de bancada para poder entender por que alguns minerais flotaram, outros não, e etc. Ou seja, é tudo um quebra-cabeça e tudo se encaixa. Qual que é a atuação da mineralogia aplicada na indústria mineral? Nós já falamos da exploração, que ela atua no início e ela também deve ser mantida e estudada ao longo de todo o desenvolvimento da tecnologia, do empreendimento, e na geometalurgia. Ela é um braço essencial da geometalurgia, a mineralogia aplicada. E também nós chegamos até a área comercial. Ela é muito importante para entender a qualidade e minimizar ou reduzir ou evitar possíveis penalidades. A atuação na exploração geológica. Como que nós podemos atuar? Nós podemos... tem um geólogo que descreve o furo para o modelo geológico e o mineralogista pode complementar esse estudo através do estudo de descrição petrológica, seja em MEV, mineralogia automatizada, ou microscopia eletrônica. Porque a sondagem, eu acho que ela ainda é muito pouco aproveitada. Só a análise química é muito pouco. Sondagem é tão cara, eu acho que deveria-se, pelo menos, assim, tentar aproveitar mais e tirar mais informações. E a mineralogia aplicada, juntamente com a petrologia, faria isso. Depois eu vou mostrar um estudo que nós fizemos, que nós chamamos de perfilagem difratométrica. Como que a mineralogia aplicada atua no desenvolvimento e tecnologia? Ela faz o link das informações geológicas com o processo e ela vai separar os tipos de minério de acordo com a rota de processo. Ela pode, junto com a geologia, determinar minério A, B, C. E ela também faz a orientação para a composição das amostras representativas. Também o levantamento das características e propriedades minerais, que vai impactar ou não a rota utilizada. E ela também pode ajudar a entender ou, pelo menos, explicar a baixa performance ou uma performance diferente no processamento físico ou químico. Porque uma vez conhecido o minério, isso é fácil de acompanhar. E também ela chega a prever impactos ambientais no caso de levantamento da mineralogia das barragens, dos rejeitos. E esse estudo de barragem hoje em dia está sendo bem utilizado. Papel na geometalurgia. O que é a geometalurgia, né? Eu já falei da exploração mineral, falei do desenvolvimento e tecnologia. Agora eu vou falar um pouco rapidamente do que não é meu papel aqui, geometalurgia, mas o conceito. Eu tirei esse conceito de uma apresentação da Elizabeth Fonseca, que é uma mineralogista da Vale, que já trabalha nisso há bastante tempo, é bem conceituada. O que é uma geometalurgia? É uma abordagem multidisciplinar que integra o conhecimento geológico do depósito com as áreas de processamento mineral e mina, visando reduzir o risco do negócio e otimização dos ativos, com maior previsibilidade dos processos. Ou seja, várias áreas estão envolvidas aqui na geometalurgia, inclusive a mineralogia aplicada, que também é conhecida como Process Mineralogy. E ela é um braço importantíssimo da geometalurgia. Eu posso fazer geometalurgia só com dados químicos, dados geomecânicos? Pode, claro. Mas quando o seu modelo geometalúrgico contempla os dados de mineralogia, eles são muito mais robustos, porque você consegue explicar a performance muito melhor. Por exemplo, eu tenho um minério que A não está flotando e o B está. Por que um funciona e o outro não funciona? Só com análise química eu não consigo enxergar o grau de liberação, se ele está com um grau de liberação inadequado, se a moagem não foi eficiente, se o percentual de lama cresce de um para o outro, porque eu tenho mais argila. Ou seja, a mineralogia aplicada
ela é essencial na geometalurgia e elas andam juntas. Aqui um exemplo, né, do como que a mineralogia aplicada atua. Ela faz o link da geologia com beneficiamento e ajuda na geometalurgia. Aqui um exemplo do minério de ferro. A partir da composição do minério, nós conseguimos prever como vai ser o seu comportamento na moagem. Temos aqui na base a limonita ou goethita. A limonita, a diferença da limonita para goethita, para as pessoas que estudam minério de ferro, é a questão da textura. Depois nós temos a martita, que é a transição de hematita e magnetita, a goethita, propriamente dita, a hematita, com mais porosa, e a hematita pouco porosa no topo, e associada a quartzo e magnetita, que são minerais mais resistentes. Agora eu vou começar a falar um pouco das áreas de atuação da mineralogia. Nós temos na flotação, né, que é o grau de liberação, que é importantíssimo, é uma informação essencial para você saber qual vai ser a sua faixa granulométrica a ser utilizada. Algumas pessoas confundem grau de liberação com faixa de enriquecimento. Aqui nós temos um exemplo, nós temos um guia do que é o grau de liberação. Nós podemos ter o grau de liberação pelo teor, ou seja, o quanto daquele, em amarelo seria nosso minério, e em vermelho a ganga. Quanto do nosso minério a gente tem a participação dele nessa partícula. Quando a nossa ele está incluso, ou seja, ele não está exposto, eu não tenho contato na borda nenhum. Isso nós chamamos de incluso. Você pode ter teor de até 90, 99, mas ele não tem exposição alguma. Isso é um complicante. E também pode-se ter totalmente exposto e com quase nada de teor. Por isso, é importante, quando for levantar o grau de liberação, que esses dois parâmetros sejam relatados. Aqui um exemplo de uma partícula. Como podemos ver aqui no MEV, essa partícula tem bastante minério, mas quase nada de exposição. E aqui nós temos uma partícula praticamente livre e a outra com pouco teor do minério, que seria o caso dessa daqui. Na lixiviação, também é importante a caracterização mineralógica, porque baseado na lixiviação, você vai determinar a sua rota, por exemplo, na digestão Bayer, que é no minério de bauxita. Eu preciso saber se o meu mineral portador de alumínio é gibsita ou boehmita. Por que é tão importante eu saber isso? Porque isso vai determinar a minha temperatura. Então, antes dessa informação, eu não consigo nem planejar meu ensaio. Também eu tenho que saber, né, os minerais portadores, tanto do mineral quanto do meu minério, para saber qual que eu vou extrair e possíveis perdas do resíduo para o licor. Também é importante saber a presença de carbonatos, porque são minerais consumidores de ácido. E eu tenho que caracterizar o resíduo, porque com essa informação eu vou saber quais são os minerais que não estão sendo lixiviados. O licor não é possível, né? A gente só caracteriza aqui no caso da lixiviação os resíduos. Agora nós vamos dar alguns exemplos em bens minerais, em commodities. No caso do minério de cobre, também é de suma importância que se determine como está o mineral portador de cobre no início. Por quê? Porque se eu estiver tratando de sulfetos, eu vou utilizar a flotação. Se meu minério for oxidado, eu vou usar a lixiviação. E sob o ponto de vista operacional, que é o desenvolvimento de tecnologia, eu tenho que acompanhar o processo para garantir que a quantidade de minerais deletérios na alimentação não prejudiquem a qualidade do meu concentrado, assim como a granulometria de liberação. Tem que ser acompanhada. Um exemplo de um controle também de pilha que nós fizemos na
mina de Sossego. Esse pôster foi apresentado no Flotation 2019, em Cape Town. O que acontece? Na mina tem uma pilha de baixo teor. E depois de algum tempo, foram mostradas tem várias amostras de pilhas de idades diferentes. Mas eu não vou entrar nesse mérito, eu só vou mostrar o impacto disso. O que aconteceu? Como o minério ficou exposto no tempo, na intempérie, ele oxidou, o sulfeto oxida. E aí ele formou uma película de ferro, de óxido de ferro, o que caiu drasticamente a recuperação metalúrgica da flotação. Essa calcopirita ela não respondeu bem devido a essa cobertura, essa película. E foi através da mineralogia que nós conseguimos entender o que estava acontecendo, através dos estudos de MEV, de microscopia eletrônica. Aqui, um exemplo, né, do minério de ferro. O minério de ferro é um dos que mais utiliza mineralogia aplicada, porque é de suma importância saber se você tem magnetita, hematita, se você vai para separação magnética, se vai para densitária, se você vai direto para flotação, ou se você para na classificação. E aqui um exemplo, né, da suscetibilidade magnética, que é bem fácil da gente entender, né? Quais são os minerais magnéticos? Ferromagnéticos, magnetita. E paramagnéticos, goethita, martita e hematita. E o diamagnético é o quartzo. Ou seja, se eu tenho, a partir dessa composição mineralógica, eu vou definir qual campo eu vou utilizar nessa separação. Se vai ser de alto, médio, baixo. Aqui é uma ilustração do livro da Becker. É um livro de Process Mineralogy. Muito bom, eu recomendo. Aqui eles utilizaram a associação da magnetita para determinar qual seria a intensidade que seria utilizada. E aqui tem imagens da magnetita, da martita e da hematita. O próximo exemplo é a separação densitária gravimétrica, que foi possível se prever o comportamento desse minério a partir da porosidade, da associação mineral e da partícula, da forma de partícula. No minério de ferro, a gente separa hematita especularítica, globular, tem vários tipos. Já tem uma matriz sacramentada, que começou, acho que foi na Vale mesmo que começou, e é muito utilizada até hoje. E essas imagens, esses parâmetros são levantados por microscopia óptica, tá? Aqui mais um exemplo da bauxita. A bauxita, ela é uma laterita, né? Um depósito laterítico. Então, ela tem um perfil que começa com a bauxita amorfa na base, depois tem o minério de transição, que é o BCBA, bauxita cristalizada, bauxita amorfa, e o minério, o melhor minério é a bauxita cristalizada. E nós fizemos um estudo de todas essas litologias para entender qual que era o impacto dessa mineralogia no resultado do processo Bayer, que é a digestão Bayer, que é o processo de lixiviação utilizado no minério de bauxita para retirada de alumínio. Observou-se que a mineralogia impacta diretamente na velocidade de sedimentação e a temperatura de digestão, como eu já disse, que é definida pela presença de boehmita, ou gibbsita ou diáspora. Uma foto do resíduo da lama vermelha, que é o resíduo da digestão Bayer, da bauxita amorfa, que era aquele minério mais marginal que estava na base. E aqui da bauxita cristalizada, que é que tem melhor desempenho. Podemos observar que tem uma presença maior de finos na lama da bauxita amorfa. E ao longo dos estudos que estudamos anos esse minério, percebemos que essa maior presença causa uma redução na velocidade de sedimentação, que não é bom. Nós queremos que o tempo de residência seja baixo. Quanto
temos que reduzi-lo, temos que otimizar o processo para que isso aconteça. Aqui nós fizemos um EDS desse agregado e percebemos que temos mais ferro na lama, no agregado de lama da BC, o que também ajuda, aumenta a densidade e aumenta a taxa de sedimentação. Esse aqui foi feito um estudo de mineralogia, visando entender qual que era a influência do mineral de ferro, dos minerais de ferro, nessa velocidade de sedimentação também, que no slide anterior nós vimos da presença de finos. Aqui seria avaliar a presença de goetita ou hematita. Não vou mostrar o gráfico de hematita, porque isso aqui faz parte da minha dissertação. Se alguém tiver interesse, depois eu passo o documento. A hematita não deu bons resultados, não teve uma correlação. A goetita, sim. Aqui, no gráfico do lado esquerdo, nós temos a goetita total. O que é a goetita total? É a goetita estequiométrica, ou seja, sem alumínio, e aqui do lado direito, a goetita com alumínio. O que observou-se? Que a presença de alumínio goetita reduz drasticamente a sedimentação. Tivemos uma correlação altíssima. E depois disso começamos a separar os tipos de goetita. Como que fazemos isso? Isso não é possível por microscopia. Nesse caso aqui tivemos que utilizar a difração de raio-x com o método de Rydberg. Aqui um exemplo da mineralogia aplicada no depósito de fosfato. O que ocorreu? Nós observamos em uma determinada mina que estava caindo muito a performance e não entendíamos por quê, porque aparentemente o minério não mudava, a litologia não mudava. Como que sabíamos que a litologia não estava mudando? Acompanhávamos na descrição do testemunho, a frente de lavra, a descrição geológica. E aparentemente não tinha grandes variações, assim como na análise química. Então fizemos uma coleta do furo todo. Amostramos o furo da base para o topo para entendermos se realmente aquela litologia não estava mudando. Por que isso? Porque depois que você passa de um determinado ponto do perfil intempérico, a amostra começa a ficar muito fina. Então, é muito difícil distinguir isso a olho nu. Então, para o geólogo que estava descrevendo, não era possível delimitar com tanta precisão esse intervalo. Então, depois desse estudo de difração que a gente chamou de perfilagem difratométrica, observou-se que estava indo mais do minério marginal do que deveria ir. Mas isso é culpa do geólogo? Não, é porque realmente quando o minério é muito fino, o ideal é que faça um estudo de difração de raio-x. Aqui mais um estudo aqui no caso foi de geometalurgia, que é o trabalho da Elizabeth Fonseca e da Evangelina Aparicio. Tínhamos um depósito de fosfato, ainda como na parte de exploração mineral, e amostrou-se vários furos. E analisamos por difração de raio-x e fizemos uma clusterização. O que é uma clusterização por difração de raio-x? Nós agrupamos as amostras de furos parecidos, similares, que têm a mesma posição e intensidade de pico. Isso não precisa de análise química ou de microscopia. Foi um projeto bem simples, era só ver a viabilidade desse tipo de agrupamento. E observou-se que foi bem importante. Conseguimos ver que os 4 grupos que definimos por clusterização mostrou respostas diferentes na comminuição, como podemos ver aqui no AB, e também em alguns parâmetros de flotação. Aí, a partir dessa clusterização, pôde-se separar os domínios litológicos. Aqui, mais um exemplo do fosfato, que nós fizemos 2 tipos de ensaio. Os 2 ensaios utilizamos a mesma amostra e também os mesmos reagentes, a mesma dosagem. O que mudou de um ensaio 2 para o ensaio 3? Nós mudamos a geração de bolhas. No ensaio 2 usamos CO2
e no ensaio 3, ar. O que nós percebemos? Que no estudo de liberação, que foi feito pela liberação do teor do tamanho versus a recuperação da massa, isso aqui também é o balanço mineralógico, tá? É só a massa da apatita, não é de fósforo, é de apatita. Observou-se que se eu quisesse concentrar partículas de apatita entre 90% e 100% de teor, eu conseguiria recuperar 75%. Se eu quisesse recuperar só as partículas livres mesmo, de 99% a 100%, eu não conseguiria mais do que 56% da massa. E foi o que nós observamos. No concentrado do ensaio 2, que foi o mais puro, que passou da especificação do concentrado, que nós almejávamos, chegamos em 55, muito próximo de 56. E aqui no ensaio 3, nós chegamos em 72 e o concentrado não estava tão puro quanto o ensaio 2 e chegamos bem próximos dos 75. Esse resultado é possível ver aqui, o ensaio 2 tem praticamente só apatita livre. Já no ensaio 3, temos apatita com carbonato associado. Agora eu vou falar rapidamente sobre alguns equívocos ou mitos da mineralogia aplicada. Ela deveria ser mais utilizada, mas por algumas restrições culturais, ela ainda é um pouco desconhecida. A análise mineralógica é para ser realizada em universidades? Não. Não só universidades. O ideal é que a empresa que tem uma usina, que queira manter sua produtividade, a performance, tenha um estudo mineralógico constante. O problema é a universidade? Não, claro que não. Nós temos excelentes universidades, excelentes operadores de MEB, de fração, tem todo o conhecimento, todo o know-how, porém, aquele mineralogista, aquele profissional da universidade, ele não conhece a realidade da sua mina, ele não conhece o contexto geológico, ele não conhece a mineralogia, os domínios litológicos. Então, a ajuda que ele pode dar é um pouco restrita. O ideal é que as empresas tenham um laboratório de mineralogia. Aí eu vou falar, não, mas é difícil, nem todos podemos ter. Sim, concordo. Então, quando fizer alguma análise na universidade, conte com algum mineralogista para interpretar. Pode qualificar alguém da equipe, da empresa, não sei, contratar, mas é muito complicado. Eu percebo que tem muitas empresas que fazem inúmeras análises e não utilizam o resultado por falta de conhecimento e falta de preparo para interpretar. Por que usar dados mineralógicos quando se tem resultados de análise química? Porque você precisa conhecer os minerais portadores, você precisa conhecer seu grau de liberação, sua associação mineralógica, o grau de alteração. Precisa conhecer várias coisas que a análise química não vai te dar. É impossível uma representação significativa analisando apenas algumas partículas do minério? Sim, porque quando você vai fazer uma amostragem para mineralogia, você tem que ter todo o controle. Ninguém vai chegar lá na frente de lavra, raspar e levar para o laboratório. Claro que não. O tempo de resposta de caracterização de mineralógica é lento? Isso vai depender. Depende se você contrata uma universidade, você vai entrar na fila. Aí vai ser lento. Eu tenho um equipamento de difração e uma microscopia óptica. Mas se você não tiver um profissional com mais experiência ou com a expertise necessária, vai demorar, porque no começo, até o mineralogista ser treinado, vai ser lento. A análise mineralógica é cara? Os equipamentos são caros, porque eles não são feitos no Brasil. Mas caro e barato é relativo. Se nós olharmos o quanto que nós gastamos com sondagem e não utilizamos o resultado, a análise mineralógica não é cara.
Considerações gerais. Estamos chegando ao fim. Visto que nós temos o processo, a jazida, a mineralogia, para chegar, tudo isso que nós fazemos, todas essas etapas, para chegar no nosso minério. Com a inclusão da mineralogia aplicada na sua mina, no seu projeto mineral, teremos uma otimização do prazo desde a descoberta do depósito até a sua viabilidade tecnológica. Isso porque, conhecendo bem o seu minério, não precisa ficar fazendo um monte de teste para ver o que acontece. Você já vai na sua rota, na rota com mais segurança e com mais confiabilidade, o que também vai reduzir seu custo. Também vai ser possível uma previsão e otimização da performance do minério na usina, no beneficiamento, o que vai gerar um aumento da recuperação global. Pensa, se você conseguir aumentar 1 ou 2%, já pagou todo o laboratório. E também você vai conseguir ter um controle maior da qualidade do seu produto, o que pode evitar multas e penalidades. Que bibliografia recomendada? É o livro do Process Mineralogy e o Ciência dos Minerais. Obrigada a todos. Aqui está o meu contato. Se alguém quiser entrar em contato depois para eventuais dúvidas, fiquem à vontade. Ângela, muito obrigado pela apresentação, foi excelente. Já temos uma primeira pergunta aqui, tá, do nosso colega professor Francioli. O Francioli é professor do IF também, tal como você, mas lá no Amapá, e é nosso aluno aqui de doutorado. E ele trabalha especificamente com terras raras, tá? E aí, assim, vem a pergunta para ele, que eu acho que você tem tudo para responder, uma vez que você teve uma participação muito grande aqui durante um tempo na CEMOC, né, na Niobras. Então, acredito que você acabou se debruçando também sobre as terras raras aqui do depósito alcalino de Catalão 1, 2. Então, conta para a gente um pouquinho, Ângela, sobre as dificuldades que você vê, sobre a caracterização de elementos de terras raras nesse tipo de depósito, por favor. Eu estudei mais, na verdade, foi na Vale Fertilizantes. Eu fiz a geometalurgia da depósito, que agora é da Mosaic, lá na Lagoa Seca. Uma das maiores dificuldades era porque quando você faz o estudo de terras raras, seja em carbonatito, seja em qualquer argila, você tem que determinar, tem que quantificar todos os elementos, né, das terras raras, tanto os leves quanto os pesados. E eu tive dificuldade porque até mesmo o EDS detecta muito pouco. E o WDS também. Tinham vários que não estava no limite. Por isso eu utilizei o LS-PMS. Foi a solução. Mas o mineral portador você consegue ver, sim, seja por difração de raio-x ou por microscopia eletrônica. Microscopia óptica é muito difícil. Perfeito. Ô, Ângela, e na questão assim, de diferenciação dos terras raras, porque a gente tentou fazer até algumas análises aqui por fluorescência de raio-x, a gente sabe que os resultados não são dos melhores, né? Tentamos fazer alguns mapas de correlação, né, correlacionando outros elementos que a gente tem mais segurança para fazer a quantificação via fluorescência, tal como bário, o próprio fósforo, a monazita é um fosfato de terras raras, mas a gente não logrou êxito. E aí, assim, ficamos sempre no ICP, tá? E qual foi a sua experiência aí com relação a essa quantificação e diferenciação dos elementos de terras raras? O ideal é o ICP-MS, né? O ICP-OS também não dá. Você tem que fazer no ICP-MS e aí para determinar os minerais portadores, aí é WDS e LA-ICP-MS. O MEV te dá ele consegue cero, lantânio, samário, neodímio, mas ele não é o ideal porque você não calibra, né? O EDS não é, ele é apenas qualitativo. Você consegue saber qual que é o mineral portador, mas nem de longe ele é completo. Se você partir para o estudo de terras raras, você tem que fazer o estudo de microsonda, pelo menos, se não chegar ao LEA e CPMS, e o estudo de LEA CPMS na análise química. A fluorescência é muito... O limite de detecção dela não atende. Perfeito. Ângela, pessoas aqui estão te parabenizando. Vou citar aqui o professor e colega Thales Prado Fontes, Oi, seu Thales. colega aí do IF,
que lhe parabeniza pela apresentação. A Márcia Saito, a qual você me passou o contato agora recente, hoje eu falei com ela, muito obrigado por nos colocar em contato, Ângela. O Luiz Alberto Silva, que foi nosso aluno aqui de mestrado, a Silvânia, que também é colega aí do IF, era aqui de Catalão, na verdade a Silvânia era de Araxá, veio para Catalão e voltou para Araxá, um abraço aí para a Silvânia, que também é nossa aluna de doutorado, aqui no PPG-7, Ela é minha o colega de Breno Ouro Preto. Antunes Valente, desculpa, fica à vontade, Ângela. A Silvânia é minha colega de Ouro Preto, da UFOP. A Silvânia é da mesma cidade que eu, a Silvânia é de Itabirito, tá? Olha só. Então, o Breno Antunes Valente também lhe parabeniza, Christopher Rocha Rezende, Rodrigo Barjonas, que, se não me falha a memória, o Rodrigo Barjonas, por esse sobrenome, me parece que foi aluno da nossa especialização aqui também. Outra colega sua aqui do IF, a professora Débora Nascimento Souza, que foi a nossa primeira doutoranda aqui do PPG-7, foi minha aluna aqui, então um grande abraço para a Débora. O Neilton, que também é aluno nosso do PPG-7, tá? Ele fala a seguinte coisa: achei uma última colocação muito importante. Conhecendo a mineralogia, tem-se um grande passo na determinação das rotas de processo. Realmente, essa observação do Neilton é extremamente pertinente e importante, né, Ângela? E aí vem uma incitação, Ângela. A gente está vendo aí, né, a geometalurgia, como você também expôs, essa aproximação cada vez mais dos profissionais. E eu tenho percebido que as empresas de mineração estão realmente abrindo suas cabeças, né? O número de profissionais com formação até variada nessas empresas tem aumentado consideravelmente, né? O que você acha sobre esse novo perfil dos funcionários da mineração? Eu acho excelente, né? Eu trabalho na mineração há 18 anos, eu também venho acompanhando isso, eu fico bem feliz, porque realmente os minérios estão mais complexos e a gente tem que abrir a mente e tem que estudar cada vez mais, né? Foi-se o tempo que você conseguia teores grotescos e não precisava de muito processo. Hoje em dia, não tem mais. Nós vimos mesmo pelas próprias minas que estão em andamento. É cada vez mais complexo. E a produtividade, essa complexidade, o que vai implicar? Perda de produtividade. Então, se você não conhecer, se você não se esforçar, pelo menos, você não vai garantir a performance. A mina vai ser exaurida, não vai ser sustentável. Também uma coisa que a mineralogia aplicada ajuda muito é a sustentabilidade. Porque quando você conhece seu minério, você vai aproveitá-lo melhor. E eu acho que nessa parte a questão da geometalurgia ajuda bastante, porque ela, junto com as outras disciplinas, consegue minimizar esse risco. Eu participei do grupo de geometalurgia da Vale, naquele grupo desde 2006 até 2019, que foi quando eu saí. Eu vi também o enriquecimento dos trabalhos e logo a valorização. Então eu acho excelente, eu vejo com muito bons olhos e esperança. Ângela, e assim, já que você tocou no assunto da Vale, de outras experiências que você teve, que recentemente, né, obviamente eu estou falando para a pessoa que viveu, né, mas para os que estão nos assistindo, talvez isso não seja tão fácil assim de assimilar. Mas nós vivemos aqui, nos últimos anos, um momento muito interessante aqui em Catalão, que foi a criação e instalação do laboratório de mineralogia aqui na CEMOC, né, especificamente na Niobras, que é um laboratório de ponta, né? Acho que a gente pode falar assim, sem sombra de dúvida, que foi um ganho, um marco para a cidade de Catalão receber esse laboratório aqui. É um laboratório de iniciativa privada. Eu acho que assim reforça ainda mais a colocação e a pergunta que eu vou te fazer. Você que esteve lá, trabalhou, a gente sabe que isso não é muito comum ver nas empresas de mineração, né? Um investimento desse vulto. O que você acha assim, que nos espera? Seria realmente todas as empresas estarem caminhando para isso, ter esses mega laboratórios montados, ou uma aproximação com os IFs e as universidades? O IF é novo para mim, né? Eu não posso falar muito pelo IF, porque eu estou substituindo a professora Débora, né? Um abraço para ela. O que acontece? A minha experiência é mais com empresas. E eu, como eu sou consultora em mineralogia aplicada, eu venho fazendo consultoria para outras empresas também. Então, a tendência é, assim como a CEMOC, outras surgirem. O investimento já está sendo previsto e nos próximos anos teremos mais pelo menos uns 3 laboratórios de empresa.
Então, eu acho que a tendência é as empresas começarem a estudar elas mesmas o minério. Por quê? Não tem problema nenhum, eu acho as universidades ótimas, eu acho os laboratórios ótimos, eu trabalho com vários, mas é a questão da finalização, da interpretação, de colocar no dia a dia o resultado e praticar o que você fez nos seus ensaios, nos seus estudos de mineralogia aplicada. Quando não é a própria empresa que faz, ou pelo menos tem alguém de perto acompanhando, não se aproveita muito. Mas eu acho que as universidades contribuem demais, principalmente com mestrado, doutorado, eu estou achando cada vez melhor, assim, a qualidade, eu fui de algumas bancas, estão excelentes. Ótimo, perfeito. Ângela, temos aqui uma pergunta do Breno Antunes Valente, tá? Ele fala com você a seguinte coisa, que equipamentos com tecnologias penetrativas, tais como a transmitância de raio-x, possuem ganhos significativos na análise mineralógica quando comparado com equipamentos de análise da superfície, tais como MEV, fluorescência de raio-x, etc. Ele gostaria de saber um pouquinho da sua opinião a respeito. De transmitância, quando ele diz, não sei se ele está falando de transmissão, que é o MET, eu tive experiência no meu doutorado, eu utilizei a espectroscopia de XPS, que ela, através dela, eu consegui entender por que algum apatita na presença de CO2, ela absorvia mais o reagente do que na presença de ar. O que a gente conseguia ver já há anos na usina, mas a gente não conseguia explicar. E realmente, esses métodos são muito melhores. Quando a gente olha no MEV, por exemplo, começa que a amostra do MEV ela é polida, né? Então você não tem mais a superfície. E fluorescência, o EDS, ele vai te dar só análise química. Ele não te dá. A gente não consegue chegar no nosso. Quando a gente pensa na nossa pera de excitação dos elétrons. Então ele tem razão. Essas são as mais. São as que realmente explicam. No resto, a gente só consegue deslumbrar, né? Claro que temos também o infravermelho, que ajuda. Ele mostra, mas a gente não consegue quantificar. E eu acho que essas técnicas são, mas elas têm um problema que elas ainda são um pouco, como é que eu vou dizer, inacessíveis para empresas, porque elas têm uma manutenção mais específica, tem que ser pessoas bem mais qualificadas. Por exemplo, as minhas análises de XPS eu não fiz na Vale, eu fiz no CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa Física. E aí tem uma fila, você tem que entrar. Mas, assim, os resultados foram excelentes, sem sombra de dúvida. Tomara que no futuro, não tão longe, também a gente consiga, né? Ótimo, Ângela. O Igor Barreto, ele lhe parabeniza pela apresentação e ele fala que ele é integrante do grupo de Mineralogia e Geoquímica da UFPA, liderado pelo professor Marcondes, um especialista em depósitos lateríticos, né? Então, receba aí o carinho do participante. A Márcia Saito também contribui, né? Ela fala que temos uma grande oportunidade de melhorar o conhecimento da mineralogia e geometalurgia com o avanço das exigências da Agência Nacional de Mineração para aproximar das boas práticas internacionais. Aí eu aproveito aqui, Ângela, para te fazer a pergunta a respeito, assim, se você tem contato, se você já vivenciou a questão dos relatórios de pesquisa enviados para a ANM, que a gente vê alguns relatórios que, assim, que poderiam se aprofundar mais, né, principalmente na parte de caracterização, e a ANM parece que não está cobrando tanto, né? O que é a sua opinião a respeito disso? Como é que você está vendo esse tipo de devolutivas para a agência? Eu não tenho muita experiência, né, nessa parte de relatório para NM. Não era, eu não trabalhava nesse departamento, então eu não tenho muito, mas eu acho que com certeza, quanto mais completo, melhor, até para a questão de sustentabilidade, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Quando nós vemos minas que poderiam processar minério com 13, 7, colocam 15% porque é o que está próximo. Chega a ser uma irresponsabilidade para as novas gerações, né? E não tem fiscalização, deveria ter. Com certeza. E aí, assim, seguindo essa linha de próximas gerações, o Neilton fez uma outra pergunta aqui para você com relação a rejeitos, né? E assim, a gente sabe da importância da caracterização dos minérios, dos concentrados, mas a gente também tem os rejeitos. E como é que foi sua trajetória, Ângela, caracterizando ou estudando rejeitos?
Sempre estudar. A gente sempre estuda todos os produtos, né? Desde a alimentação, do concentrado e do rejeito, nos estudos de viabilidade. Os rejeitos são importantíssimos, tanto que você separa, né? Alguns. Você consegue as pilhas de estéreo, você faz separados, que pode ser que naquele momento você não tenha uma tecnologia, mas já teve casos que depois de alguns anos eles se viabilizaram. É importantíssimo estudar o rejeito completo, tem total, concordo com ele completamente, até por questão de responsabilidade. Tem empresas que já estão até lavrando, né? Lavrando assim, mal dizer, estão extraindo a barragem, porque a rota ou a tecnologia que você tinha 20 anos atrás não é mais a mesma. Olha como nossos equipamentos de processamento evoluíram. Então, viabilizaram muitos minérios. Principalmente o minério de ferro é um exemplo, né? Olha New Steel. Com certeza. É inexorável hoje a importância das barragens, né? E a importância também de desativá-las quando possível, né? Sim, Então, com certeza. com certeza. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Se quiserem fazer também alguma pergunta direto à Ângela, podem abrir os microfones, fiquem à vontade para interagir com ela, tá? Ainda temos um pouquinho de tempo para isso, tá bom? Fiquem à vontade. Ô, Ângela, e né, assim, de tudo que você apresentou até hoje, qual foi o seu maior desafio do ponto de vista de mineralogia aplicada? Qual minério é aquele que te tirou mais seu sono? Fosfato. Claro. Fosfato tirou mais sono. Eu achava que ia ser o nióbio, mas não foi não, foi o fosfato. Fosfato é muito complexo. E a questão do sílico carbonatado que vem por aí? Piora a situação ainda, né? Meu doutorado foi em sílico carbonatado. É dele que eu tô falando. Ele é muito difícil. Questão de reagentes, de condições, Mas isso tudo se explica pela mineralogia, né? Eu acredito que quando a gente fala em fosfato brasileiro, né, falando de fosfatos ígneos, né, se a gente tiver essa conversa no Marrocos, a reação é completamente Nossa, diferente, né? exatamente, É. exatamente. Mas o sílico carbonatado é uma realidade difícil, mas é uma realidade que a gente vai ter que encarar nos próximos anos, porque uma hora não nos sobrará nada a não ser o sílico carbonatado, né? Tem que ir. Mas já tem vários estudos. Eu acho que já está bem mais evoluído do que quando a gente começou há 10 anos atrás. Eu acompanho alguns estudos, assim, em algumas empresas, eu vejo que está bem mais evoluído. E os desafios já estão, uma boa parte deles já está sendo entendido, e com entendimento a gente consegue contorná-los, né? O importante é isso, é a pesquisa. A pesquisa não pode parar. Com certeza. Outra colega sua aqui, Ângela, também geóloga como você, professora Maria Rosa, né, além de lhe saudar e parabenizar, ela pediu para você falar um pouquinho sobre radioativos, elementos radioativos presentes em minerais e a caracterização dos mesmos. Eu não tive muita experiência com radioativo, apesar de eu ter estudado os minerais de urânio, eu já fui estagiário no CDTN também. Temos um problema em caracterização de minerais radioativos. Nós não podemos acessá-los devido à segurança, né? Então, tudo que eu vi foi mais de relatório, eu mais interpretava o relatório do que realmente caracterizei. Mas é uma coisa bem complicada, tem que ser feito com muita responsabilidade, principalmente a parte de resíduo, né? É uma das maiores contaminações de água subterrânea, tem que tomar muito cuidado. Mas a caracterização dele, realmente eu não tenho assim, direto eu não cheguei a fazer. Tá certo. Ângela, eu acho que eram essas as perguntas, né? Fique à vontade para você encaminhar então para os seus comentários finais. Novamente lhe agradeço em nome de toda a família do PPG7 e do IF também, que está aqui nos prestigiando em massa hoje, pelo visto, né? Estou bem feliz com a presença dos meus colegas. Eu quero agradecer o convite. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco, né, com o conhecimento dos, de todos vocês, tanto do seu curso de especialização quanto dos convidados. E fique à vontade. Eu acho que o que precisar, qualquer dúvida, podem me contactar. Eu ajudo no que for necessário e possível, né? Claro que vai ter algumas coisas que eu não vou saber, mas dentro do que eu trabalhei, eu posso contribuir com o maior prazer. E eu fiquei feliz de ver o Neilton, da UFPA. Eu trabalhei muito com o professor Rômulo
Angélica, na parte de bauxita, ele era nosso consultor. Eles são excelentes em minério de fosfato e bauxita, Ah, caracterização. Professor Marcondes também. Abraço para bacana. Esse mundo de mineração é um mundo muito ele. interessante que a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Assim, parece que é um mundo grande, né? Mas é tão pequenininho, são tão poucas pessoas, né? Acho que assim, a máxima disso é o número de formandos em Ouro Preto, no que está em geologia e mineração, assim, somos tão poucos, né? Que temos que nos conhecer, né? Sim, sim, com certeza. Isso também torna rica a troca de experiências, né? Fica Com mais fácil certeza. acessá-los. Ângela, nós temos só a agradecer, com certeza você brilhantou nessa noite, já fica o convite para voltar quantas vezes quiser, com quantas palestras quiser, tá? E em nome de todos, então, aqui eu me despeço e agradeço a todos que estavam conosco. Ângela, tudo de bom, um Tá, boa prazer sempre revê-la. Tchau, tchau, pessoal, muito noite. obrigado, uma boa noite a todos.